Marcos, eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam e imaginando o quanto, exatamente pensando no ponto que você tocou, da questão da tecnologia, né? Então, quer dizer que a temperatura é importante foi uma percepção que lá os antigos já tinham há muito tempo. E você começou isso daí já no final da década de 90. Como é que a tecnologia avançou? Quer dizer, a gente Ah, já não tá. precisa mais passar a mão no rosto, né? A gente já tem uma tecnologia. Até hoje, com o Covid, a gente vê quantos métodos de medida a distância da temperatura. A termografia foi fundamental nessa época, Então, mas principalmente em muito antes, né? aeroporto. Muito antes do Covid, já estava lá o Dr. Marcos fazendo essas fotos e vendo essa escala de cores. Então, assim, como é que eram as máquinas Ah, lá legal. atrás? Então, aí o que acontece? Tem a história, né? A história tem lá o Herschel, William Herschel, que descobre o infravermelho. Ele pega aquele prisma, tem um prisma do Newton que decompõe em cores, né? As cores do arco-íris e tal, e o Herschel, ele vai lá e começa a medir a temperatura de cada feixe de cor, azul, vermelho, tal, roxo, tal. E aí ele saiu ali para tomar o cafezinho dele e deixou o termômetro meio de lado, fora das cores. E saiu, quando ele voltou, estava mais alta a temperatura numa região que não tinha cor do que nas outras. Aí ele falou, pô, mas tem alguma coisa aqui incidindo, que ele deixou meio próximo, assim, um pouquinho além do vermelho, abaixo do vermelho, por isso que vem o nome infravermelho. Então ele viu que existe uma radiação chamada infravermelho, que não era visível, e que transmitia calor, que era importante meio de uma estimulação eletromagnética, né? Como a gente tem lá o raio-x, a onda sonora, mas o raio-x em si. Então você tem a faixa da luz visível, tem a faixa do infravermelho que não é visível. E aí começou mais para frente os sensores para detectar isso, né? Como é que a gente consegue detectar esse infravermelho emitido do corpo humano? As primeiras aplicações vêm no finalzinho da Segunda Guerra Mundial ali, com que aí ambos os lados, os aliados e o eixo, desenvolveram alguma coisa nesse sentido. E depois isso foi passado para a área médica, quando acabou a guerra. Então, ali na Guerra Fria, mais ou menos, tem o Lawson, no Canadá, começa a utilizar o aparelho que se usava na área militar, para identificar as tropas noturnas, né, no deslocamento noturno. Ele começou a usar, e a primeira coisa que ele achou interessante, que foi muito chocante na época, era que ele conseguia saber, numa mulher, se ela tinha câncer ou não. Sem encostar na mama dela, ele sabia, olha, a mama direita, quadrante superior lateral. Porra, como é que ele conseguia? Porque até então se fazia só a mamografia, o raio-x, então foi uma coisa que mexeu muito nessa época, é uma coisa... Porque quando você começa a ver o térmico das pessoas, a percepção médica muda totalmente. Você começa a ver tecidos que emitem mais radiação infravermelha, que é o calor. Então, quando a gente fala em calor, a gente não fala muito o calor em si, eu falo que para ter aquele aumento de calor, existe uma alteração celular já. Então, existe uma atividade mitocondrial diferente, existe aí que então você começa lá, quando se fala um processo inflamatório, mas o que tem por trás disso? Poxa, existe uma destruição tecidual, existe uma regeneração tecidual. Então, as células ali, elas já estão emitindo uma radiação eletromagnética diferente. Então, e isso é captado no scanner. Então, tem uma câmera, ela passa no corpo, é uma filmagem, e ela vai captando onde está brilhando mais. O nosso corpo brilha, produz calor, mas tem regiões que Ele brilham brilha e a mais. gente não consegue ver, né? Por isso que a gente Não consegue precisa ver. do sensor. Porque Porque está na faixa do quando infravermelho. Porque está na faixa. Exato, tá numa está faixa na que a faixa do gente não infravermelho que não é consegue. visível. Por isso que a gente acaba tendo essa frase, né, que é a abertura aí do nosso pencast de hoje, que é a termografia que vê a dor. Na verdade, ela não é que ela vê a dor, é que na área de dor dolorida, né, existe lá um processo inflamatório, que seria a situação mais básica, né? Mas, assim, existe uma alteração celular, uma alteração regenerativa que está emitindo uma onda eletromagnética, várias, mas uma delas é o infravermelho, que sem encostar no paciente, a gente consegue identificar que ali onde ele está se queixando de dor, existe realmente, é real, existe o problema, porque às vezes tem paciente que vai, né, no colega e fala, dói aqui, mas pô, não tem nada, teu raio-x é normal, teu ultrassom não deu nada. Então, o que significa? Não é que a pessoa não tenha nada, é que aquele método não foi suficiente para resolver, naquele momento, a situação para o paciente. Então, não é, a maioria dos pacientes com dor crônica, eles têm exames normais, Eu que não costumo justificam a dizer o dor. seguinte,
que os métodos convencionais de exame, de imagem da medicina, eles estão limitados pela nossa interpretação visual. É. E a termografia, ela está fora do espectro visível. A termografia, ela está vendo... É interpretativo que eu vou falar, mas ela está vendo energia tecidual. Então, se você tem, por exemplo, uma reação inflamatória em um determinado local, as moléculas daquele tecido, elas vão estar um pouco mais agitadas, elas vão estar vibrando mais. Isso chama muita atenção da termografia. E isso muitas vezes não é capaz de chamar a atenção da nossa visão. Todos os tecidos... Mesma coisa com o nosso tato. É. O nosso tato, ele é capaz de ver diferenças de temperatura grandes. Você sabe se está quente ou se está frio. Mas você não consegue definir, olha, essa diferença de temperatura aqui é de tanto. E o que é interessante